E eu quero, diante de tudo que boa parte de vocês e a grande maioria já sabe do que tem sido divulgado nas redes sociais, eu quero trazer uma palavra de esclarecimento para cada um de vocês. Inclusive, eu mesmo tive a iniciativa de colocar uma nota no Instagram da igreja, avisando sobre esse momento. E ontem também gravei um vídeo. Acredito que por isso também nós temos mais gente hoje do que o normal, pela manhã. E essa palavra, então, é uma palavra de esclarecimento sobre o que tem acontecido recentemente nas redes sociais. Eu quero começar dizendo para você que tanto eu quanto a minha esposa, nós estamos assim profundamente tristes com tudo isso. De certa maneira nós fomos pegos assim de surpresa mesmo. Nunca imaginei no início de um novo ano passar por um desafio tão tremendo. Nunca passamos por algo igual ou semelhante. Mas o fato é que de maneira sobrenatural, apesar de toda a tristeza, nós temos assim uma paz profunda no nosso coração. Nos sentimos abraçados por Deus, envolvidos por essa paz que excede todo o entendimento. E diante do que tem acontecido envolvendo o nome da nossa igreja nas redes sociais, eu tenho uma palavra de esclarecimento para dar a vocês. O que vou dizer aqui está sendo gravado agora, porque depois esse vídeo vai ficar para a nossa história, porque eu tenho certeza que num futuro breve nós vamos poder glorificar o Senhor depois que isso tudo passar. E durante o processo também. Mas esse vídeo depois será disponibilizado para outras pessoas que queiram assistir. Eu tenho aqui na igreja, eu vou pedir que fique de pé, Pastor Ivan. Pastor Ivan é o gestor financeiro da igreja, é o tesoureiro, o primeiro tesoureiro, a pessoa que cuida conosco, dentro da diretoria da igreja, das finanças da igreja. Pastor Emerson, que é o nosso vice-presidente, também pastor executivo, é a pessoa que faz com que muitas das coisas que nós vivemos aqui sejam executadas, aconteçam. Não é? Vou pedir para ficar de pé também o Antônio Neto, o doutor Antônio Neto, que é parte da nossa família, tá? E também, de maneira especial, é advogado da nossa igreja. Amém? Vocês estão vendo, né, gente? Ok? Podem sentar, gente. Eu quis apresentar essa equipe para que vocês entendam que eu não estou aqui representando só a mim mesmo. Eu estou aqui representando essa comunidade de fé. Estou aqui apoiado por pessoas que fazem parte dessa equipe, que conhecem o contexto e a história dessa igreja. Mas para que fique claro, meu nome é Heber Trigueiro, eu sou pastor da Adoração Church, a Igreja Adoração. Eu moro em Castanhal há 41 anos e de ministério pastoral são 18 anos. Eu tenho 44 anos, então com 3 anos de idade eu cheguei a essa cidade. Em toda a minha história pessoal de vida, nunca fui canal de escândalo para o corpo de Cristo, nem no que diz respeito à Igreja Adoração. Somos uma igreja íntegra em sua gestão e pastoreio e tratamos as finanças de maneira transparente. Sempre foi assim. Os poucos bens que a Igreja Adoração possui, um deles sendo a chácara, o celeiro Liberdade, foi adquirido com muito esforço, com muito trabalho. Inclusive um bem que nós terminamos de pagar durante a pandemia, de maneira também parcelada. E tudo isso com muito esforço, não só do pastor Heber, mas de toda essa comunidade de fé, através das suas contribuições, seus dízimos e ofertas. Em 18 anos de ministério pastoral, eu pessoalmente possuo um apartamento que eu quitei no ano passado e que foi adquirido mediante financiamento na Caixa Econômica Federal. Não sou um homem rico e levo uma vida simples. Uma das coisas que eu mais prezo
na minha vida, e para quem me conhece sabe disso, eu sou totalmente avesso à ostentação. Eu vivo uma vida simples, uma boa vida, mas uma vida simples. Nesse apartamento eu moro há quase 17 anos. Além desse bem, eu tenho 3 terrenos que eu pago também parceladamente. Nada mais. O carro que eu ando não me pertence, pertence à igreja. A igreja adquiriu esse carro para que pudesse me servir e servir naquilo que é propósito de Deus. Eu tenho que viajar, tenho que ir de uma cidade para outra, tenho que transportar minha família. Isso aconteceu porque o carro que eu tinha, que me pertencia anos atrás, eu doei à igreja. Então o carro que eu tenho não é meu. Sempre trabalhamos de maneira clara e honesta. Mas recentemente nos assustamos com a exposição do nome da nossa igreja como sendo uma das igrejas investigadas pela CPMI do INSS em relação à fraude da aposentadoria dos idosos. E eu vou explicar agora a vocês o motivo que gerou tudo isso. Em junho de 2023, 3 anos aí quase para trás, fomos procurados por um casal precioso da nossa igreja, pessoas íntegras que fazem parte da família da oração. Nos procuraram para nos entregar um dízimo da venda de uma empresa. O valor questionado pela CPMI é de R$366 mil. Eu vou pedir para esse casal ficar de pé, porque eu não quero, na minha fala, crucificar esse casal. Eles foram pessoas que tentaram agir com fidelidade a Deus, entregando ao Senhor o seu dízimo, de maneira também inocente, com boa intenção, fizeram isso. E até hoje são pessoas que fazem parte da nossa comunidade. Eu vou pedir para ficar em pé os pastores Neto e Pérsia, que foram as pessoas, o casal, que há 3 anos atrás disseram: pastor, estamos vendendo a nossa empresa e nós queremos dizimar. Queremos fazer isso de maneira legal, correta. Então, consultamos advogados, tudo foi feito da melhor maneira possível. Eu também não queria que esse casal fosse atacado, porque assim como a igreja e eu, eles também têm sido atacados. Eu agradeço vocês, podem sentar, queridos. Nós procedemos então legalmente, e eu quero deixar muito claro que nunca, em 18 anos, nem antes, nem depois desse volume de dízimo, não é? Em toda a nossa história recebemos outro valor semelhante de dízimo ou oferta. Nunca, nem antes, nem depois. Sempre são entradas, ofertas e dízimos de um valor comum, com exceções de alguns pequenos momentos que alguns irmãos vendem um terreno, alguma coisa, e às vezes traz, mas nada perto disso. Então, em toda a nossa história nunca houve. E eu faço uma pergunta então diante disso: como poderíamos ser uma instituição de lavagem de dinheiro? Nós não temos esse volume de entrada, nós somos uma igreja do interior do Pará. As pessoas que congregam aqui, algumas delas sim são pessoas bem-sucedidas e ricas. Mesmo assim, nós não temos essa história na nossa vida financeira. É interessante dizer que uma igreja também sobrevive de doações, mas também não conseguimos saber com exatidão de onde todo o dinheiro vem. Eu não questiono as pessoas: se você dizimou, de onde é que veio o teu dinheiro? Primeiro porque a maioria dos dízimos aqui nós não sabemos, porque a gente não tem esse documento em que você dizima e assina. As igrejas mais tradicionais colocam um envelope na parede com o nome da pessoa que está dizimando. Não é a nossa prática. Escolhi fazer isso porque há 18 anos atrás a nossa igreja foi alvo, infelizmente, de um escândalo do pastor que me antecedeu. Então eu disse: nós precisamos ter muito cuidado com a questão financeira. E desde que eu assumi, nós temos toda a transparência e cuidado, mas nunca fomos uma igreja que pressiona as pessoas a dar dinheiro.
Nunca. Eu nunca tive nesse altar um discurso de tentar extrair de vocês aquilo que vocês possam dar. Sempre tivemos uma palavra equilibrada sobre finanças. Nunca tratei ninguém mal porque não dizima. Por não saber, eu também trato as pessoas da mesma forma. No entanto, uma das empresas que participou da negociação de compra da empresa dos pastores Neto e Pécio, hoje, 3 anos depois, está sendo investigada pela fraude do INSS. E nós acabamos sendo citados no processo. Que seja registrado que nós nunca recebemos como igreja dinheiro dessa empresa. Essa empresa comprou a empresa dos pastores Neto e Pécio, fizeram o pagamento para a conta deles e eles tiveram todo o cuidado de fazer o dízimo da conta pessoal deles. Então, nunca recebemos um dinheiro direto da empresa, veio dos pastores Neto e Pécio. Não, vamos fazer dessa forma para que tudo seja da melhor forma possível. A senadora Damares, incentivada por uma fala do pastor Silas Malafaia, publicou na internet o nome da nossa igreja e outras demais, sem que uma investigação fosse concluída. E assim, de maneira, eu considero irresponsável, nós fomos expostos. Ouça isso, não fomos notificados formalmente pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Até hoje, não chegou até nós um documento dizendo: vocês estão sendo investigados. Por favor, apresentem explicações. Nunca isso aconteceu. Até esse exato momento, fomos citados na internet, na mídia, em jornais, sem que nos dessem a chance de nos defender. Por isso eu considero isso irresponsável e injusto. Porque nós teríamos a documentação, não precisaria de mandado judicial, quebra de sigilo bancário, nós abriríamos as contas para eles, porque não temos absolutamente nada a dever. Considero isso, então, uma irresponsabilidade, não apenas da senadora, não tenho raiva dela. O meu sentimento é de tristeza, mas do sistema do qual o nosso país se utiliza para resolver as coisas. Com politicagem, isso muitas vezes é um jogo político, só que esse jogo político está envolvendo a igreja do Senhor. É um jogo de interesses que não respeita a história de vida de uma igreja como a nossa, construída com integridade. E porque até que se prove a nossa inocência, somos alvo de comentários cruéis na internet. E eu tenho recebido um escrutínio de comentários na internet dos piores possíveis. Mas eu quero agradecer, meus irmãos, porque das ovelhas desta comunidade de fé, eu só tenho recebido palavras de apoio. Pastor, conhecemos a tua integridade. Irmão, se isso tivesse acontecido 15 anos atrás, isso me mataria. Porque há 15 anos atrás nós tínhamos 3 anos de constituição da igreja. Eu não tinha maturidade emocional para lidar com a pressão dessas. A nível nacional, até da Europa eu recebi mensagens de apoio de amigos. Isso teria acabado com a nossa igreja, porque uma igreja no seu início ainda não tem a total credibilidade. Mas já são 18 anos de caminhada e eu tenho muita tranquilidade para dizer que se conhece uma árvore pelos frutos. E os nossos frutos são bons frutos. Caso sejamos notificados, nós já temos uma defesa preparada. Estamos prontos a entregar o que eles nos pedirem. Fui procurado pelo repórter João Pedro Bittencourt, do jornal Estadão, do eixo ali, Rio de Janeiro, São Paulo. Você está vendo uma parte do artigo que diz: procurado, o pastor presidente da Adoração Church, Heber Trigueiro, afirmou que a igreja está sendo injustiçada. Entre aspas, a minha fala: foi lamentável ter o nosso nome citado nacionalmente sem que uma investigação fosse concluída e sem que qualquer culpa tenha sido constatada, disse. O pastor também afirmou que ainda não recebeu nenhum documento da comissão. Entre aspas, eu disse isso.
Tivemos uma reunião com o nosso advogado e estamos buscando os meios adequados para nos defendermos. Eu não falei isso sobre vingança, eu falei isso caso sejamos contactados. Tudo que a CPMI me pedir, eu vou entregar. Não tenho absolutamente nada a esconder, concluiu. De todas as igrejas procuradas pelo Estadão, somente 2 pastores se manifestaram e eu fui um dos 2. Eu disse a mim mesmo, não vou me esconder. Mas o meu discurso nessa manhã não é de revolta. Eu não tenho nenhuma revolta no meu coração. Eu só acredito que Deus tem um propósito maior nisso tudo. Eu ainda não compreendi claramente esse propósito, mas uma escolha eu e a minha esposa fizemos. Nós confiamos em Deus. Nós acreditamos que Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Essa notícia foi replicada em outros sites de notícia na internet. Não temo a investigação. O meu medo não é da investigação, porque vão concluir que não há nada. Mas me preocupo com a nossa igreja, com as ovelhas deste aprisco, pois carregamos o nome de Jesus e por isso eu estou aqui nessa manhã. Não porque tenho medo ou temor de ser investigado, mas porque me preocupo com a vida de cada um de vocês. Afinal de contas, meus irmãos, eu estou aqui há 18 anos. Há 18 anos eu, a minha esposa, a minha família, temos nos dedicado a essa comunidade de fé. Eu não gostaria de ver o meu trabalho, um trabalho de 18 anos, ir por água abaixo. E por isso eu agradeço. Eu não gostaria de ver nenhuma ovelha se desviando, se perdendo nesse momento. E como eu disse, por isso eu agradeço pelo apoio e orações de todos vocês. No tempo certo, essa investigação vai ser concluída. Então nos resta esperar a conclusão da CPMI e a constatação de nossa inocência. E oro a Deus para que da mesma forma que fomos expostos e atacados, também sejam publicadas as notícias de que tudo não passou de um mal entendido. E eu quero ler um texto a vocês, se der para projetar eu agradeço, Efésios capítulo 6, versículo 12, você pode abrir a sua Bíblia se você tiver com ela, ou acessar o seu smartphone, Efésios capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós aprendemos biblicamente que a nossa luta não é contra pessoas. Nossos inimigos são espirituais. E o diabo é o principal deles. Alguém disse na internet: vai lá, pastor, diz agora que foi o diabo que fez isso. Não é melhor você se entregar logo e admitir a culpa? Eu respondi educadamente: meu irmão, eu acredito que uma pessoa é culpada após um julgamento, uma investigação que tenha provas que caracterizem essa pessoa culpada. Tenha muito cuidado para não julgar as pessoas dessa forma antes mesmo de uma investigação ser feita. Sabe o que isso me leva a aprender também, irmãos? Quantas vezes eu vi pastores sendo expostos na internet e eu acreditei imediatamente, sem dar àquela pessoa sequer a chance dela ser inocente. O nosso país é um país que tem vivido muitos escândalos dentro da igreja em relação a pastores. E eu não acredito que nós devemos ser canais de escândalo. A Bíblia ela é contrária completamente a isso. Nós como igreja, um pastor, o rebanho precisam ter uma vida e uma conduta de integridade. Mas eu acredito que o diabo ele é o nosso principal adversário.
E a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Alguns disseram: pastor, depois que você mexeu com coisas mais sérias, não é? Evangelizamos a parada gay, fizemos o musical de Natal em praça pública, então o inferno se levantou. Pode ser, irmãos, porque biblicamente as batalhas são espirituais, mas nós estamos preparados, tanto para lidar com isso espiritualmente quanto humanamente. Por isso nós temos um advogado constituído. Eu quero finalizar, porque eu já estou me estendendo demais. Dizer a vocês então que nós estamos assim, esse é o sentimento do nosso coração, de perplexidade. Às vezes parece que eu estou sonhando e não acordei, sabe? É a impressão que eu tenho, mas de total tranquilidade, de paz profunda, e agora crendo que vai vir um desfecho, eu não sei quando, e eu vou voltar aqui nesse púlpito para dizer a vocês: acabou, meus irmãos, acabou, isso acabou. E eu quero dizer a você o seguinte: você pode me procurar. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, você pode procurar a mim, você pode procurar o pastor Emerson, o pastor Ivan, até o Antônio, não é? Você pode nos procurar: pastor, tenho uma dúvida, eu tenho uma pergunta para fazer. Olha, você vai ser bem tratado. Quer vir ao meu escritório? Você quer vir aqui para ter uma conversa comigo? Você vai ser bem recebido. E nós vamos tirar qualquer dúvida que você tenha, sendo você membro desta igreja. Eu peço desculpas, irmãos. Se há alguém essa manhã nos visitando, você não precisava passar por isso. Então peço desculpas a você, mas eu precisava fazer isso nesse momento e trazer essa palavra de esclarecimento a vocês. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Eu finalizo, para que não fique nada obscuro, dizendo a você: todo recurso financeiro, seja oferta ou dízimo, é só você olhar à sua volta onde isso é aplicado. É só você visitar o celeiro Liberdade, é só você olhar o alojamento que nós temos lá, mas também olhar os auditórios em volta. Como nós cuidamos da casa do Senhor, como nós cuidamos de cada detalhe, tudo isso custa muito, irmãos, muito. Olha o auditório do Jumper para os adolescentes, tudo que tem sido feito, e você vai perceber aonde aquilo que você oferta e dizima tem sido aplicados. Então, eu me coloco à disposição para que você nos procure depois em outro momento. Amém? A gente pode ficar de pé para orar?